Após STF validar aumento do IOF, o governo Lula prevê ampliar os gastos em 20 bilhões. Eu já falei aqui outras vezes que o IOF ele não é um imposto arrecadatório, ele é um imposto sobre operações financeiras para você que não sabe. A questão é que foi dito o seguinte, não, a gente precisa estar ajustando ali o IOF, a gente precisa estar cobrando o IOF para poder bancar os nossos custos. Basicamente é isso. Tem que bancar os nossos custos. A gente está gastando muito, então a gente tem que tirar de onde não dá para tirar. Até porque o IOF é um custo operacional, né? É um imposto operacional, vamos dizer assim. Ou seja, é um imposto sobre operações financeiras. É operacional. Aí ele foi transformado num imposto arrecadatório, ou seja, não, já que está se utilizando muito disso aí, tem muita gente transacionando, muita gente fazendo operações, então vamos transformar isso aí num imposto arrecadatório, porque a gente precisa desse dinheiro, porque a gente não está conseguindo pagar as contas, literalmente, viu? Literalmente, não tem condições de um negócio desses. Simplesmente transforma um imposto em arrecadatório, porque sim, esse é o critério, né? Equipe econômica anunciou o congelamento um total de 10,7 bilhões, abaixo dos 31 bilhões que havia anunciado anteriormente. Ó, vamos ver aqui. Ó. O governo anunciou a redução de valor total do seu congelamento de gastos para este ano, depois do Supremo Tribunal Federal restabelecer a maior parte de um decreto fiscal que havia provocado disputas com o Congresso, aumentando a incerteza sobre suas perspectivas fiscais. Veja só, sobre as incertezas, né? Um decreto fiscal que havia provocado disputas com o Congresso e aumentado a incerteza sobre suas perspectivas fiscais. Quem? O governo, quem realmente faz política fiscal, quem deveria, né, fazer política fiscal, mas não faz. O governo de Lula, que congelaria um total de 10,7 bilhões abaixo dos 31 bilhões que havia anunciado anteriormente em maio. Ué, mas e essa diferença de 20 bilhões? E aí? Vai para onde? Vamos dar uma olhadinha aqui. Ó. O déficit primário do país, excluindo os pagamentos de juros, está agora em 26,3 bilhões dentro das regras fiscais do país, de acordo com o relatório divulgado do Ministério da Fazenda e do Planejamento. A equipe econômica disse que o déficit permanece próximo à faixa de tolerância dos 31 bilhões. Quer dizer, ele pegou esse dinheiro, ele ia arrecadar esse dinheiro, porque precisava. É porque fica até ruim de dizer, eu até gaguejo, porque não tem como procurar uma outra palavra para isso. Simplesmente foi tirado da cabeça dele, da cabeça desse pessoal, para simplesmente arrecadar mais. É só isso, sabe? Aí, ó, o governo reduz em 1,8 bilhão a estimativa de arrecadação com o IOF após mudança no decreto. Ou seja, fez o decreto, aí arrecada, aí depois muda, né, a estimativa, né, reduz a estimativa de arrecadação com o IOF. Não, é porque a gente fez um cálculo errado e não era bem assim não. Ora, por favor, não. Considerada necessária, aqui é onde está o cavalo de Troia. Considerada necessária para a equipe econômica para equilibrar o orçamento e buscar o atingimento da meta fiscal deste ano. A proposta sofreu com forte resistência do Legislativo por envolver aumento de tributos, mas acabou liberada após a análise do STF. Aqui a gente indica um outro problema. A gente tem o primeiro problema, que é essa questão de transformar o IOF em um imposto arrecadatório, porque sim, não tem nenhum critério para isso, simplesmente mudou e agora isso aí é para arrecadar, a gente vai tirar a nossa fatia daí, porque sim, é isso. Tá? Esse aqui é o primeiro problema. O segundo é aqui, ó, a proposta sofreu com forte resistência do legislativo por envolver aumento de tributos. Por quê? O legislativo, né, Câmara e Senado, não queriam que isso fosse feito. Né? Não queria. Por quê? Se vai haver aumento de tributos, o pessoal que é cobrar diretamente ali, pelo menos deveria ser mais cobrado, mas não é tanto, pelo menos é um dos mais informados, né? Como você que está acompanhando aqui esse vídeo. E já deixo aqui o convite. Se você não é inscrito do canal, se inscreve aqui no canal para poder estar recebendo notícias. Aqui a gente posta vídeo todos os dias. Tem vídeo, tem dia que tem 2, 3, 4, 5 vídeos aqui no dia. Então, esse aqui é um canal para você se manter bem informado. Aí, vamos lá. Esse pessoal, eles vão reclamar ali, o legislativo vai reclamar. Por quê?
porque envolve aumento de tributos, ou seja, mais imposto, mais gente para ser roubado, surrupiado por um governo que só quer gastar. Aí, mas acabou liberada após análise do STF, ou seja, o Congresso estava, o Legislativo, né, estava se amarrando porque não, pessoal, não vamos aprovar esse negócio aí não. Não vamos aprovar esse negócio aí não pelo seguinte, se a gente aprovar esse negócio, amanhã vai dar mais problema. E o amanhã é quando? 2026, ano eleitoral. O pessoal agora não é como há 20 anos atrás, não. O pessoal hoje tem internet, o pessoal tem memória boa. Apesar que isso deveria ser bem mais evidente, né? Mas infelizmente ainda tem um déficit muito grande. Mas vamos lá. Aí eles pensam, o pessoal tem uma memória boa. A gente não pode estar deixando isso aí assim, com a corda solta, não. A gente tem que dar uma maneirada. Mas aí vem lá e ó, pum, mas acabou liberado após análise do STF. Isso aqui também traz à tona um outro problema muito grande que é a eficácia do legislativo. Ora, são 3 poderes, né? Seria assim, né? Executivo, legislativo e judiciário. Só que a gente reduziu isso aí para o quê? Lula e Alexandre de Moraes. Isso aqui é sério, cara. Isso aqui é sério. Muito se tem perguntado hoje sobre a eficácia do legislativo, principalmente porque já decaiu. Muitas pessoas que votaram nos deputados acharam que Lula ia ter um governo mais difícil, porque não aprovou uma base tão forte, a oposição veio muito forte, teve assim, deputados ali do PL vieram muito fortes, mas aí o que aconteceu? Não aconteceu nada, não teve resistência nenhuma. Por quê? Porque política é isso, é troca de favor. Né? Você se compromete com alguém, que se compromete com outro alguém, que se compromete com outro alguém, aí vira esse teatro todo. Aí, resultado, as pessoas, o que antes estavam desacreditados assim, de poderios, né, de presidente da República, mas agora passam a descredibilizar também o STF e também o legislativo, né? Agora o legislativo como um todo. Eu já vi gente perguntando, por exemplo, para que serve deputado agora? Vai fazer, serve para quê? Né? Isso aqui é um problemão, viu? Aí aqui o governo se ancora no STF para bloquear 2,4 bilhões em emendas obrigatórias. Preste atenção. Congresso derrubou vetos de Lula e impôs pagamentos de emendas ao executivo, mas o governo se baseia em decisão de Flávio Dino para não liberar recursos. Em outras palavras, o governo ele quer fazer uma coisa, mas aí o, o Congresso, não, Lula, vamos pisar no freio aí, vamos pisar no freio aí. Estamos em julho, daqui a um ano, esse rebuliço de eleição vai estar fervulhando. A gente não pode dar essas mancadas, não. Vamos segurar. Aí Lula vai lá e faz o quê? Não. Eu vou me ancorar na decisão do meu amigo Flávio Dino, que está lá no STF, para poder não liberar, né, esse recurso, né, ali, ó. Mas o governo se baseia em decisão de Flávio Dino para não liberar recursos. Ou seja, se ele tá mandando esse negócio aí em emendas obrigatórias, isso aí é para quê? Para ter mais dinheiro para ele gastar, assim, em palavras bem objetivas, tá? E aqui, ó, para poder fechar o descaso de tudo isso, foi o que aconteceu ainda também esse mês. Tudo tá acontecendo agora, cara. Ó, Câmara aprova em segundo turno PEC que altera regras para pagamento de precatórios. A proposta retornará ao Senado devido às mudanças feitas pelos deputados. Quer dizer, altera as regras para pagamento de precatórios. Então vamos lá, vamos dar mais um jeitinho aí para ver se a gente consegue dar uma segurada a mais e captar ainda mais dinheiro. Cara, é isso aí. O governo quer isso aí. O governo quer arrecadar e como se não houvesse amanhã. E o pior é ali, ó, proposta retornará ao Senado devido às mudanças feitas pelos deputados. Mais uma vez falando, se deixar passar a torta direita aí, pronto, não, aí virou Venezuela mesmo, não precisa mais, porque lembra que lá na Venezuela também foi assim. O governo se aliou com o Supremo Tribunal da Justiça, que eu acho que é assim que se chama lá na Venezuela, se alinharam e meio que, não, a Câmara, né, de lá, não, aqui a gente não precisa mais de vocês, não. Por quê? Por causa que os interesses foram reduzidos a um grupo de pessoas
muito pequeno, né? Que no caso seria Nicolás Maduro e os ministros lá do Tribunal da Justiça, do mesmo jeito que está acontecendo aqui. É ou não uma desgraça? É ou não um problemão? É isso aí. Isso aí. Aqui é uma questão de alerta de vídeos que eu já falei anteriormente na decisão do governo. Tá? Esse rachado aí entre Alexandre de Moraes e Fux, aquele negócio todo que deu aquela estremecida com aquela condenação ali condenação, né, de Bolsonaro. Aí tá esse problema aqui entre governo e Câmara, aliás, executivo, né, e legislativo, enfim, é problema demais e a gente só vê coisa ruim acontecendo e a preocupação para poder reduzir custos, reduzir gastos, ou pelo menos melhorar, tentar melhorar a imagem do governo é zero. Claro, isso aqui também é uma estratégia para poder tentar melhorar com dinheiro, mas o povo já consegue enxergar de uma maneira muito mais ampla, graças à informação descentralizada que tem na internet. Agora, esperar para ver se esse pessoal, todos nós brasileiros, vamos ter memória curta, aliás, memória longa, né, para poder lembrar desse pessoal quando for para poder votar no ano que vem.